Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser sempre em nossas vidas. Eu sou imensamente agradecido e fico realmente muito honrado por estar participando de mais uma Semana Espírita. Eu encaro isso com muita responsabilidade, principalmente porque é um tema muito denso. Porque falar de Deus e suas obras pode não ser tão fácil quanto se parece. Até mesmo porque quando falamos de Deus, cada um dá a sua interpretação dentro de uma gama religiosa. E falar das suas obras, nós vivenciamos as obras de Deus. Então cada um também dá a sua interpretação. Portanto, eu resolvi fazer hoje uma análise psico-histórico-científica, justamente para que nós possamos entender por que tanta gente tem uma concepção tão diversa acerca de Deus, de suas obras, e ao final tentar demonstrar que a ciência hoje ela já se aproxima bastante, encostadinho, de comprovar os postulados da doutrina espírita. Daqui praticamente 10 dias, 11 dias, completamos 160 anos da codificação kardeciana. Portanto, o tema geral da Semana Espírita são os 160 anos do Livro dos Espíritos. E vamos então pautar no Livro dos Espíritos a nossa reflexão de hoje. É bom nós entendermos que essa concepção diversa acerca de Deus que temos na humanidade, ela tem uma gênese psicológica que é a diversidade de condições evolutivas que nos encontramos hoje na Terra. Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde estamos nivelados com uma larga faixa de diferenças evolutivas. Nós encontramos hoje, em pleno século XXI, encarnados na Terra, espíritos primitivos. Aos moldes de pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos atrás, noticiaram a descoberta de uma tribo na Amazônia que, segundo eles, nunca houve contato com o homem civilizado. Então a gente percebe aí espíritos extremamente primitivos. Como temos na Terra hoje também espíritos encarnados de uma evolução intelectual tamanha que é capaz de calcular, fazer um projeto de uma bólice espacial, capaz de sair da Terra e pousar em um cometa em deslocamento e mandar imagens. A própria NASA disse que esse feito se compara a fazer uma mosca pousar numa bala disparada por um fuzil. É mais ou menos a mesma coisa. Mas infelizmente também no meio termo disso, nós temos em pleno século XXI pessoas que se dizem dotadas de religiosidade, mas que ainda como na Irlanda do Norte, brigam entre si, e temos em várias cidades da Irlanda do Norte, cidades separadas pelo que eles chamam de Muro da Paz. E que muita gente chama de Muro da Vergonha, porque católicos e protestantes mal podem se encontrar, porque brigam e já houve várias mortes. Inclusive, há pouco mais de 3 anos atrás, foi notícia na mídia, que uma criança protestante, voltando da escola, entrou equivocadamente por um dos portões desses muros, que são fechados à noite, e passando numa rua católica, foi apedrejada. Uma criança apedrejada por adultos, num violento atestado de intolerância religiosa. E são pessoas que preconizam Deus, que se dizem cristãs. Então essa diversidade muito grande de entendimento faz com que nós tenhamos um entendimento muito diverso acerca de Deus. Tanto é que, na atualidade, nós poderíamos separar as pessoas em relação à crença divina em 4 grupos distintos. O primeiro grupo, os ateus. Um grupo que, segundo a estatística, já vem diminuindo, mas que, segundo a estatística, também apresenta-se num perfil.
O ateu hoje ocidental, geralmente em sua maioria é do sexo masculino, branco, de classe média alta e urbano. Dificilmente se acha ateus hoje em tribos, em comunidades mais afastadas. E esse ateu hoje, ele está dentro de uma classe que se chama apateísta, ou ateus apáticos, que são aqueles ateus que já no século XXI estão muito preocupados se existe Deus ou não. Um pouco diferente de alguns ateus do passado, de talvez 30 anos atrás, que faziam questão de dizer que não acreditavam em Deus. E comunidades como países igual a Suécia, que existe uma população espontaneamente ateia. O segundo grupo, dos materialistas, que é diferente de ateus, porque o materialista é aquele que aplica a sua vivência aos resultados da matéria. E o ateu simplesmente não acredita em Deus. Mas nós precisamos dividir e separar a categoria do paradigma materialista e do homem materialista. Porque o paradigma materialista, ele simplesmente não considera o espírito, ele considera a matéria. O paradigma materialista, ele é determinista e monista, ou seja, determinista porque para os materialistas tudo que é derivado da matéria obedece às leis da física, portanto são coisas determinadas. E monista porque para eles existe só matéria, quer dizer, mono, não é dualista como o espiritualismo. Agora, o paradigma materialista já está deixando de existir, porque a ciência já chegou à comprovação, e nós vamos ver hoje, que não existe matéria. Então começou a se perder o sentido, e por esse motivo o homem materialista, que é aquele que tenta atacar os espiritualistas, está com cara de cachorro caído em mudança. Perdeu totalmente o rumo, porque não tem mais o que discutir, porque os embasamentos foram desfeitos pela ciência moderna. O terceiro grupo está na categoria das pessoas que acreditam em Deus. E dentro dessa categoria nós podemos dividir, por exemplo, os deístas, que são pessoas que cada vez mais se recusam a ter qualquer vínculo religioso. Você pergunta, qual é a sua religião? Não, eu acredito em Deus. Não tem religião. Um reflexo da descredibilidade por conta das diversas religiões. Então, diversas religiões vêm decepcionando tantas pessoas que elas optam por não ter mais religião, embora acreditem em Deus. Temos também a categoria da teologia materialista, que ao contrário do que preconizou Cristo, são pessoas voltadas para frequentar uma religião em busca das benesses que a crendice em Deus possa dar de maneira material. Então eu vou a determinada religião para ter o carro novo, a casa nova, um emprego bom, um aumento de salário. É a busca dos bens materiais dentro de alguma teologia, como também a teologia paternalista, onde nós encontramos algumas religiões cristãs que acreditam que eu posso fazer tudo que Deus perdoa. Basta eu me confessar para o meu líder religioso, pagar lá algumas orações e Deus perdoa tudo. Tem aquele Deus que resolve tudo por mim. Basta eu ter fé, aceitar a Jesus e Ele vai resolver tudo comigo. Aquela visão paternalista da divindade. E tem os que sabem de Deus, porque quem acredita, deixa de acreditar. Uma das características da teologia materialista é que quando acontece alguma adversidade na vida, desencarna um ente querido muito próximo, tem um revés financeiro, a pessoa questiona a Deus, questiona inclusive a existência de Deus. Como que Deus deixa acontecer isso comigo? Será que Deus existe? Quer dizer, ele acreditava e deixou de acreditar. Agora, da categoria dos que sabemos de Deus, somos ainda seres que estamos começando a despertar, mas já com uma nuance de entendimento acerca de Deus, que somos nós outros que estamos aqui hoje tentando entender e discutir isso.
E seguindo o raciocínio psicológico, para que a gente compreenda e parta para a análise histórica, é fácil nós entendermos também porque existe tanta discrepância, a crendice a respeito de Deus. Se nós fizermos uma analogia da história evolutiva psicológica do pensamento humano, desde o homem da caverna até a atualidade, com uma criança, desde o berço até a velhice, nós vamos descobrir que tem uma semelhança muito grande. Por exemplo, o bebê, uma criança na primeira infância, ela tem como característica principal achar que tudo é dela no mundo, que o mundo gira em torno dela. Toda criança acha que tudo é dela, até os brinquedos, tudo. O ser humano que estagia na infância psicológica da maturidade espiritual acredita no Deus tribal, naquele Deus que não cuida do universo, cuida dele, que cuida da turminha dele, do grupo religioso dele, da casa dele, ao ponto de vermos pessoas dizerem: Deus, eu determino que aconteça isso, eu determino que seja feito aquilo, eu determino que haja uma vaga de estacionamento no meu carro no shopping. Então é aquela ideia muito infantil: Deus me passe no vestibular, no concurso. Quer dizer, a pessoa quer que Deus fraude. Pessoas estão estudando há décadas, há anos, e você não estudou muito, mas o Deus vai olhar por mim, porque Ele é meu, o mundo todo é meu. É uma visão muito infantil do pensamento humano. Quase na segunda infância nós encontramos crianças, por exemplo, que vivem de suas fantasias, que acham que o mundo é mágico, que tudo se resolve pela magia. Pessoas que estagiam nessa faixa de pensamento na evolução espiritual acreditam no Deus dos milagres, aquele Deus que resolve tudo por milagre. Eu vi um líder religioso falando na TV e contando a passagem de Jonas quando foi engolido pela baleia. E quando ele falou que Jonas foi engolido pela baleia, que deu um clique nele, e ele raciocinou tipo assim: como que Jonas, acreditando que isso aconteceu, óbvio, era uma parábola, mas ele acreditando que aconteceu. E antes que alguém questionasse: então como Jonas sobreviveu no estômago da baleia? Ele falou assim: não, porque depois que a baleia engoliu Jonas, Deus fez um milagre e ele sobreviveu lá dentro. Respostas fáceis, respostas singelas. No YouTube tem um vídeo de alguém de alguma religião que, prestando o seu testemunho para ajudar nas vendas de um lencinho milagroso, disse: eu comprei um lenço aqui na campanha passada, eu devia um montante ao banco, o gerente me ligando sempre cobrando, eu fui lá de madrugada, passei o lencinho na maçaneta do banco, 3 dias depois o gerente me liga falando que eu não devia mais nada no banco. Venderam horrores, gente. Eu particularmente queria um lençol daquele para resolver meus problemas. Mas as pessoas acreditam ao ponto de achar que basta adorar e tudo resolve. Na adolescência, aquela fase que o jovem, ainda na descoberta do eu, de quem ele é, cheio de dúvidas, ele tem a tendência, e todos nós passamos por isso, de achar que o que vale é o que ele acredita, o que ele sabe. Se eu for na adolescência, meus pais não sabem nada, eu que sei. Meus avós não sabem nada, sou eu que sei. É uma característica. E o homem que está estagiado nessa faixa evolutiva do pensamento acredita no Deus antropomórfico, o Deus que tem as características humanas. Não faz isso não, que Deus te castiga. Nossa, Deus, desculpa, perdoe por aquilo, por eu ter xingado fulano. Projeta em Deus as qualidades e defeitos do ser humano, como se Deus fosse um homem. Agora no Natal, eu prestando serviço para os italianos e mineiros, donos do shopping, eu recebi um áudio que chegou lá no WhatsApp da administração, por algum motivo, e era uma pessoa religiosa falando no áudio, um áudio de quase 10 minutos. Ela falando assim: ontem pela manhã Deus conversou comigo e mandou eu gravar um áudio e esparramar para o Brasil inteiro, dizendo que nesse Natal uma tragédia vai acontecer em algum dos shoppings, e Deus me disse
que vai fazer isso porque as pessoas destoaram totalmente do sentido do Natal. Aí a pessoa falando, disse assim: mas pai, por que tu vais fazer isso com alguém no shopping? Eu vou fazer para mostrar que o materialismo tem que acabar, que a função do Natal não é essa. Aí a pessoa fala: mas pai, vão morrer pessoas, jovens, crianças. Mas é por isso que eu quero que aconteça, para chamar a atenção. Quer dizer, a pessoa é muito mais maleável, cheia de compaixão que o próprio Deus. Ela se preocupou com as crianças e o Deus que falava com ela não, percebeu? O Deus antropomórfico. É adolescência. Na fase adulta, o homem já acostumou a ganhar as coisas na vida através dos seus negócios, dos seus trabalhos, pagando, comprando, dando uma propina. E aí nós encontramos as pessoas que acreditam que Deus negocia tudo. São aquelas que nas suas religiões pagam as ofertas, os dízimos, fazem promessas, inclusive promessas, pagando quase nada para ganhar muito de Deus. Às vezes acendendo uma vela para ganhar a cura de uma doença, como se Deus fosse um péssimo negociante. Ou eu vou a pé daqui a Trindade porque eu consegui uma graça, tendo aquela ideia ainda de que Deus negocia, para que somente na fase da maturidade, que nós ainda não chegamos, infelizmente, tenhamos uma compreensão a nível de desenvolvimento do pensamento mais aprofundado de Deus. Essa é a nossa realidade hoje. Por isso que nós vivemos essa discrepância total acerca do que é Deus. Porque, como eu disse, estamos num mundo de provas e expiações, onde existe uma faixa muito larga de entendimento, de evolução. Agora, o Criador, sabendo disso, nos conhecendo porque nos fez, Ele deixa o tempo tomar conta das coisas. Deus não agride consciências. Deus não precisa materializar aqui, se fosse um homem, como muita gente acredita, para provar que Ele existe. Ele nos vê, talvez, na minha opinião, como meras crianças ainda, e deixa o carro do tempo nos amadurecer. E Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Nascente de Bênçãos. Lá no capítulo sobre a providência divina, ela narra que existe um planejamento da divindade a longo prazo para o nosso orbe, onde, entre outras coisas, Deus utiliza também as guerras, as desgraças, as epidemias, todas as coisas para que cumpram os seus desígnios, para que haja uma preparação da humanidade para chegar a Ele, de uma maneira figurada, claro. E ela fala que esse planejamento é a longo prazo. E para entender, vamos fazer então uma análise histórica. O homem das cavernas, que traz consigo em seu íntimo a noção de uma divindade, que existe um Deus, mas não compreende ainda. Segundo a história, acreditava no totemismo. O totemismo é uma situação onde se deifica as coisas próximas, como se tudo fizesse parte da família. Então, tudo que era mais poderoso do que o homem, ele acreditava que era Deus. O raio era um Deus. Uma planta que ele usasse, ele curasse de alguma doença, era Deus. A pedra era Deus. Ele precisava ver a divindade, tocar na divindade, respeitar a divindade. Numa posição assim, bastante primitiva. Então, o vulcão que explodia era um Deus. Com o tempo vem a civilização, forma-se os diversos grupos civilizatórios, que, segundo Joana de Ângeles, Deus usa as guerras para fazer juntar grupamentos, porque a humanidade percebeu que separada com as suas tribos era mais vulnerável aos ataques das invasões. Então vão se juntando, formando grupos maiores, para que se defendam de forma melhor. Criam-se as diversas línguas e os diversos deuses. Nasce, portanto, o politeísmo. Cada povo tem seu Deus, ou às vezes um povo tem vários deuses, como a gente vê muito bem na mitologia grega, onde Zeus, o deus principal do Olimpo, comandava todos os outros deuses que eram humanos, com características humanas. Tinha o deus da guerra, o deus do mar, o deus do amor, o deus do vinho.
O Império Romano meio que herdou isso, mudando alguns nomes, mas basicamente o mesmo. Mas eram situações de politeísmo, quer dizer, se acreditava em vários deuses. Deus então manda vários emissários, vem Krishna na Índia, Buda no sul da Índia, e no Egito nasce o faraó Amenófis IV, que faz um ensaio monoteísta, que vendo os seus súditos acreditarem em vários deuses, disse não, que existe um Deus que é o Sol, o Deus Atom, e muda seu nome para Akhenaton, quer dizer, aquele que admira Atom, e vai assassinado pelos seus sacerdotes que não aceitavam aquilo, e ao desencarnar o povo volta a ser politeísta. Mais tarde vem Abraão, que apresenta o Deus El, aquele Deus que conversa com ele, que tem os defeitos humanos. El quer dizer Senhor, é muito mais um pronome de tratamento do que o nome do Deus, mas que são os pródomos do monoteísmo, que vem mais tarde Moisés, mais ou menos 1500 anos antes de Jesus, e apresenta Yahvé, que é aquele Deus que se apresenta a ele no fenômeno da sarça ardente, onde uma sarça pega fogo sem se consumir, e um espírito, fala com ele se apresentando como Deus. E Moisés vem predestinado a trazer a primeira revelação, a revelação da justiça, trazendo Deus único, mas ele apresenta um Deus com características humanas ainda, epifânico porque fala com ele, parcial porque, embora criou a todos, tem os seus eleitos, o Deus dos exércitos, o Deus ferrenho, mas que era necessário para, por assim dizer, domar a humanidade. Domar aquela humanidade muito primitiva que acreditava em vários deuses. Então precisava de ter um Deus a quem se temesse, para pelo menos pelo medo a pessoa se segurar. Porque ele precisava apresentar uma nova lei de justiça, porque a lei de justiça na época de Moisés era assim: se alguém roubasse o meu camelo, eu me dava no direito de ir lá, buscar o camelo dele, matar quem me roubou, pegar todo o rebanho e escravizar a família dele. Essa era a nossa justiça. E Moisés vem e apresenta, não, olho por olho, dente por dente. Muita gente não entende e acha que é muito cruel. O que isso quer dizer? Se alguém te roubar o camelo, você vai lá, pega o seu camelo de volta e no máximo rouba o camelo dele, mas não faz mais nada. Então foi preciso apresentar isso para a humanidade, para que a humanidade entendesse, e vai começando a ser aceita a ideia do Deus único. Quando vem a primeira diáspora, quer dizer, dispersão do povo judeu, em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva seus judeus para a Babilônia, e leva a ideia do Deus único, e ali começa a esparramar, e a divindade começa a agir. No ano de 490, Pitágoras apresenta a ideia de Deus através da matemática. Um tempo depois, em 356 a.C., nasce o Grande da Macedônia, um dos maiores conquistadores da Europa, que invadiu praticamente, conquistando todo o reino, todas as terras conhecidas, fincando o seu reino e impondo a língua grega, preparando para quase 400 anos depois o advento de Paulo de Tarso, que viria ajudar a espalhar o cristianismo. Desencarna e logo depois reencarna no ano 100 a.C. Júlio César, no mesmo espírito, que à frente do Império Romano reconquista também o reino e implanta o latim, porque ficou uma área da terra conhecida onde o Império Romano não havia chegado, portanto não se falava o latim, se falava o grego, porque Paulo de Tarso era da cidade de Tarso, portanto grego, e falava o latim porque a Grécia estava sob o jugo do Império Romano e era o inglês da época, e ele precisava viajar para espalhar na língua mundial o cristianismo, a divindade planejando. Nasce Caio Júlio César Otávio, neto de Júlio César, quando Roma tem o império mais calmo e sem guerras da história, porque
Porque ele vislumbrava mais as artes, a educação. Embora fosse um homem franzino, cheio de doenças e enfermidades, Roma passou grande tempo sem conquistar, porque a terra precisava de paz para chegar a Jesus. E chega Jesus e traz a segunda revelação, o amor. A revelação de um Deus totalmente diferente de Moisés, embora fosse a ideia do mesmo Deus. Moisés falava: façais aos seus inimigos aquilo que você quer que ele não te faça. E Jesus disse: pois não façais aquilo que você não quer que faça a você. Quase igual, mas diferente. Mas Jesus trouxe um Deus de amor. Segundo historiadores, Jesus, toda vez que se referisse a Deus, se referia como Abba, que é um jeito carinhoso de falar pai. Seria como papai, paizinho. Então ele tinha um tratamento mais próximo de Deus, o Deus de amor. Tanto é que a gente vê espalhado pelo Novo Testamento vários ditos de Jesus, como em Mateus capítulo 9, que ele diz: qual dentre vós que é homem, que se porventura teu filho te pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se te pedir um peixe, lhe dará uma víbora ou uma cobra? Se vós que sois homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus lhe é bom. Apresenta um Deus diferente. Mas Jesus vai crucificado, deixa implantado o reino de Deus na terra, e no ano 70 a segunda diáspora, a segunda dispersão do povo judeu. Quando Roma invade Jerusalém, e os judeus, para não morrerem, se espalham pelo mundo. Ásia, norte da África, sul da Europa, levando a ideia do Deus único. Até então Deus era restrito à filosofia, à religiosidade, não existia ciência. A ciência era misturada à química e à biologia dentro da alquimia, e não tinha nenhuma noção de Deus. Ano 300 se instaura o cristianismo como religião oficial de Roma, e chegando o cristianismo, nasce a igreja, e a igreja, dotada de muito poder, com base em interpretações equivocadas das Escrituras e no achismo das pessoas, cria seus dogmas e começa a apresentar um Deus severo, cruel, ao qual ela usa essa bandeira de Deus para começar as suas conquistas. Quando surge a química e surge, portanto, os primeiros cientistas saindo da alquimia, porque a igreja também recriminava a alquimia, embora ela fosse muito praticada pelos seus clérigos. Inclusive, um dos principais alquimistas era São Tomás de Aquino. Mas separando então a química, nasce a ciência, e os cientistas começam a questionar os dogmas religiosos. E a igreja começa a acusar os cientistas de estar tentando destruir a fé. Estabelece-se assim, portanto, o primeiro grande conflito ciência e religião. E a coisa vai crescendo. Quando Descartes vem e escreve no livro O Método, e lá ele coloca um dito onde ele diz: a religião deve cuidar da divindade, do sagrado, e a ciência deve cuidar da natureza. Era tudo o que a igreja precisava: um filósofo, um pensador que separasse as funções, porque assim nasce a fé cega. Porque a igreja diz: se a igreja cuida do sagrado, tudo o que a igreja disser sobre o sagrado é lei, não pode ser questionado. E é muito desproporcional. Ela é gigantesca perto dos minúsculos cientistas. E estabelecida então a fé cega, a igreja tenta se impor sobre os cientistas. E começa a nascer então as proibições: não se pode estudar cadáveres, porque os cadáveres vão ressuscitar no dia do juízo final, não tem que deixar quieto. Quem estudar cadáver é o herege, portanto vai ser julgado. Nasce a Inquisição, nasce os tribunais do Santo Ofício, e poderosa ainda a igreja investe sobre a ciência e se acirra os ânimos.
a coisa começa a ficar muito pior e nasce dentro da igreja uma ideia temerária. Nós precisamos combater o mal, nós precisamos combater o erro, mas como o erro e o mal são coisas abstratas, vamos combater os maus e os errados. Portanto, vamos matar os maus e os errados. Fortalece a Inquisição, as perseguições. Galileu, que tinha criado a teoria do heliocentrismo, porque a igreja falava e afirmava que a Terra era o centro fixo do universo por conta do achismo. As pessoas olhavam o Sol nascendo no leste, passando por cima, se pondo no oeste, depois giravam, as estrelas todas giravam em torno da Terra, portanto, o mundo, o universo gira em torno da Terra. Não tinha equipamentos, não tinha instrumentos. E a igreja determinou como uma verdade. Quando Galileu estudou e descobriu que não, que era o Sol, puseram ele no tribunal. Ameaçaram de que se ele não renunciasse àquela ideia, seria queimado, amarrado no poste na frente do tribunal. Ele não é bobo nem nada, renunciou. E conta-se que ao sair do tribunal ele falou: eu renunciei, mas que é verdade. E foi relegado a uma espécie de prisão domiciliar. Giordano Bruno teve a sua língua arrancada e foi queimado vivo. Porque além de afirmar, e era um monge, além de afirmar o heliocentrismo, ele defendia também a reencarnação. Quantos cientistas foram julgados, torturados, esfolados, queimados, assassinados por conta da força da igreja, que tinha do seu lado reis, imperadores, os nobres, e a ciência ainda engateava. Vem o Renascimento, final do século XVI, século XVIII, o Iluminismo, e finalmente a ciência se liberta das amarras da igreja e ganha corpo. A igreja, bastante preocupada com a reforma protestante, com a contra-reforma, que era uma reação ao protestantismo católico, numa fase de extrema desmoralização, de extremo descrédito, se vira muito mais ainda contra os cientistas e nasce o materialismo e o ateísmo. Porque em oposição àquele Deus cruel que invadia terras, que pilhava, que matava, o exército santo da Inquisição, em oposição a esse Deus, os cientistas não aceitaram. Começou a ideia do materialismo, a rejeição a Deus, o ateísmo, e os conflitos se acirram. A Inquisição se espalha pela Europa. Espanha, uma das piores inquisições. Portugal e Itália, uma das piores inquisições contra Deus. Nesse cenário, a ciência então decide que só se é acreditado aquilo que pode ser provado, comprovado. Prepara o terreno para o advento da doutrina espírita, que ao final do século XIX chega como Consolador prometido a terceira revelação, a verdade, e vem reunificar a ciência e a religião, e apresenta novos conceitos, apresenta um conhecimento espiritual que não é dogmático, não é imposto, uma condição onde você te permite o livre exame, a livre escolha. Você pode escolher as suas opções, pode fazer o que você quiser, só que você responde pelo que você vai fazer. Era diferente. Algo que os cientistas provassem, se fosse na época da Inquisição, queimava o cientista. Nos postulados espíritas, abandona-se e segue a ciência. E o principal, mostrou que ciência e religião não são antagônicos, pelo contrário, caminham juntos, são complementares. Portanto, Deus só não deve fazer parte da ciência como pode, ou só não pode como deve. E na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Desantropomorfizando a imagem de Deus. Ele não perguntou quem é Deus, para tirar aquela ideia de que Deus era aquele velhinho com voz tonotreante, que ficava sentado em algum lugar num trono, comandando todo mundo com aquela longa barba branca, cheia de defeitos e qualidades, tirando a visão antropomórfica. Então não é quem, e muito menos perguntou o que, quer dizer, não é uma coisa
que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta dos Espíritos. Uma resposta que bastava para o nosso entendimento. Inteligência suprema quer dizer, não existe nada mais inteligente do que o Criador. E se foi causa primeira, criou-se a tudo, mostrando para a humanidade o Deus cósmico, não o Deus pessoal, tribal, regional. O Deus criador de tudo, que não era um Deus diferente, era o mesmo Deus de Jesus. Portanto, tirando as camadas de tinta que a humanidade aplicou em Deus durante os séculos. E mais, dizendo que Deus é amor, e portanto o amor não pune, o amor não persegue, o amor não agride. E foi mais, dizendo que o Deus que nos criou a imagem e semelhança não foi a imagem e semelhança desse corpo ainda primitivo e perecível, mas a imagem e semelhança talvez do Espírito que não tem forma e que está muito além do que nós entendemos. E foi mais, disse que a matéria é muito mais do que nós vemos, que existe um outro mundo diferente desse que nós pegamos e que é igualmente material, que a matéria existe em tantos quantos outros estados que nós não percebemos, e que a obra de Deus é todo o universo. E a ciência, é claro, não estava preparada para isso. E Kardec seguro disse: tudo bem, então caminhamos juntos, religião, filosofia e ciência. Portanto, se um dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada num ponto, que abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. E aí os ataques se voltam contra a doutrina espírita. Cientistas, religiosos, críticos, filósofos, todos miraram suas pedras na doutrina. O Auto de Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1861, quando se foi queimado 300 livros espíritas na Praça Central de Barcelona pelo bispo, e que Kardec ficou arrasado, mas os espíritos disseram: quantos livros foram? 300. Publique 600, porque vai vender muito mais. E não deu outra. As pessoas começaram a perguntar: o que tem nesses livros que o bispo está querendo queimar? Não quer que nós o leamos. Despertou a curiosidade, ao ponto de que o bispo desencarnado antes do desencarne de Kardec manifestou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para pedir desculpas e reconhecer o seu equívoco, mas que espalhou a ideia, e o tempo, sempre o tempo, dando tempo e resolvendo as coisas. A doutrina segue, mas livres das amarras da igreja, a ciência segue, e mesmo com um século de atrasos, ela evolui muito rápido, e entramos no século XX com muitas novidades. O século que mais talvez a ciência se aproximou de Deus e da comprovação dos postulados espíritas. Entrando no século XX, em 30 anos voávamos, pulando de um continente ao outro através de aeronaves. Já tínhamos carros graças às duas primeiras grandes guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Ao final de 1945, quando termina a Segunda Guerra, já tínhamos o avião muito evoluído, as medicações, os anestésicos, tecnologias que a guerra obrigou a humanidade a desenvolver, a ciência a desenvolver. E ali, no primeiro meio do século XX, tanta coisa aconteceu. André Luiz apresenta novidades do plano espiritual, apresenta novidades do reino de Deus, apresenta novidades acerca de Deus, antecipa coisas, antecipa tecnologias e deixa o tempo comprovar. Nessa mesma época, a ciência em relação ao universo divide em duas teorias. A primeira teoria do universo estático, que o universo sempre foi o que é, nunca cresceu, nunca desenvolveu e continua do mesmo jeito. E a segunda teoria, a teoria de Edwin Hubble, que era um universo em expansão. Ele, observando e estudando, chegou à conclusão e lançou essa teoria que as galáxias estavam se afastando em velocidades estrondosas. Portanto, o universo estava em expansão.
1948 nasce a teoria do Big Bang, criado por um cientista russo e um cientista que era o padre da igreja, que diz que tudo no universo surgiu entre 10 e 20 bilhões de anos atrás através de uma grande explosão. Opa, se explodiu alguma coisa, é que existia alguma coisa para explodir. E quem fez? Não, calma, esse é um ponto de partida. E foi aceito pela ciência. E olha que interessante. Arnold Penzias, o físico americano, ele havia criado a teoria de que o universo sempre existiu. Portanto, se o universo sempre existiu, ele não foi criado. E se não foi criado, não existe um criador. Uma teoria até certo ponto aceita por parte da ciência. Em 1964, ele estava monitorando um satélite francês de análises meteorológicas através de radiações de micro-ondas, e ele descobre um eco de uma radiação com a temperatura que se aproximava do zero. E analisando isso, ele chegou à conclusão que era o eco do Big Bang. A partir daí, a comunidade científica aceita mais a teoria do Big Bang, e o cara que diz que o universo não foi criado postula e chancela a ideia de que houve sim um momento da criação, que a partir daí o mundo foi desenvolvido. A ciência então desconfia de Deus, porque se houve uma grande explosão e essa explosão expandiu dando efeitos inteligentes, é porque por trás disso existe uma causa inteligente. E cada vez mais os cientistas mais voltados à ciência começam a desconfiar que existe um Criador, mas não naquela ideia de achar um Criador para dar resposta a tudo. Pelo contrário, a partir daí o acaso deixa de ser a causa, porque até então se acreditava que tudo era resultado do acaso, que fez Benjamin Franklin, o grande inventor, que era tipógrafo, dizer: acreditar no acaso, que o mundo foi feito pelo acaso, é a mesma coisa de acreditar que o dicionário foi criado pela explosão da tipografia. Quer dizer, a tipografia explodiu e formou todas as palavras em ordem, com todos os significados, e criou um dicionário. Quer dizer, é uma visão um tanto quanto absurda. E Deus age em paralelo a grandes acontecimentos. Ainda na década de 50 e 60, Maurice Nettedorf, um doutor em psicologia, fazendo seus estudos, lança a teoria da TVP, que depois, mais tarde, na década de 90, vem através de André Colavida, psicólogo espanhol, que, fazendo regressões também através da hipnose, levou seu paciente até o útero e resolveu perguntar o que tem antes do útero. E o paciente então começa a falar uma outra língua, dá outras características, fala outras coisas. E a ciência noética, que é o novo nome da parapsicologia, começa a estudar, com base em várias metodologias científicas, a existência do espírito, da reencarnação, através da regressão de memória via a hipnose. A ciência então começa a aproximar da reencarnação, do espírito e, portanto, de Deus. A mente também se separa do espírito, do cérebro, porque a ciência acreditava que o pensamento era uma excrescência do cérebro, assim como o suor das glândulas sudoríparas. E algumas cirurgias com pessoas anestesiadas, com a EQM das experiências de quase morte, pessoas se desdobram, voltam lá em coisas, e aí alguém fala: não, mas isso era telepatia. Tá. E a situação de uma mulher que, sendo operada, saiu do corpo, saiu da sala cirúrgica, presenciou um acidente próximo do hospital, voltando, narrou o grau de amassamento dos carros, quantidade de vítimas, quem desencarnou. E os médicos não sabiam, porque estava em cirurgia, como que poderia ter sido uma transmissão telepática. Cérebros de nascença que em cirurgia se desdobram e narram detalhes da sala de cirurgia, posição de móveis e até a cor do jaleco dos médicos. A ciência então começa a observar, porque o pensamento inteligente é o principal atributo do espírito. E desde Pitágoras a matemática vai evoluindo como um meio de pré-cognição da ciência.
Porque a ciência, a matemática, é uma ciência abstrata, que trabalha com ideias. Números são ideias. Ninguém nunca viu número. Eu vi o número 1, não. Aquilo ali é o simbolismo do número. Mas o número é uma ideia. E por que a matemática é um instrumento de pré-cognição? Porque através da matemática, a ciência tem previsto a existência de moléculas, através de equações matemáticas de órbitas, de planetas. O planeta Netuno foi previsto numa equação matemática muito antes de ser visto por instrumentos. Dirac, que era um francês, fazendo lá os seus cálculos, tentando descobrir questões sobre o elétron, que tem carga negativa, chegou numa equação matemática de raiz quadrada, onde ele deduziu que aquele resultado só seria possível se existisse um elétron com carga diferente positiva, portanto a antimatéria. Não caçaram o diploma dele porque não puderam, criticou demais. Como pode ser? E ele falando que se existir a antimatéria, da colisão sai energia pura. Através da matemática, 20 anos depois, lá numa experiência na câmara de Wilson, que é a câmara de nebulização, identificaram um rastro molecular que só podia ser da antimatéria. Aprofundaram os estudos e confirmaram a equação de Dirac, o bóson de Higgs, que o Dr. Peter Higgs, em 1964, determinou para equações matemáticas, foi descoberta recentemente, naquela experiência do túnel circular de 23 km, que lançaram um elétron e um elétron artificial para que se chocassem, e descobriram, portanto, os bósons de Higgs em 2013. Então, através da matemática, a ciência tem determinado que muito antes que equipamentos possam determinar moléculas, matérias, ela já é descoberta. E a matemática vem dizer que muito antes existem estados na matéria que nós não percebemos, estados na matéria que nós não conseguimos nem com equipamentos perceber. Estão aí os neutrinos do elétron, que foi dado como prêmio Nobel para 2 cientistas. Os quarks, os bósons, que são totalmente imperceptíveis, tanto para os nossos sentidos quanto para o equipamento. E sabe o que isso significa? Questão 22 do Livro dos Espíritos. Define-se geralmente a matéria como aquilo que se tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, é exata. Porque só falais aquilo que conheceis. Portanto, a matéria existe em estado que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria. O que é um bóson de Higgs? O que é um quark? É uma matéria tão sutil que nenhum sentido humano consegue ver. Quase 150 anos depois a ciência comprova. E vieram tantas outras coisas. E a ciência moderna diz que hoje a realidade mais fundamental do universo não é mais a matéria, são os campos. André Luiz, início do século, deu uma noção de campos. Dr. Hernando Guimarães Andrade, cientista brasileiro espírita, lançou a teoria do campo organizador da forma, ou campo organizador biológico, que é uma teoria estudada nas principais universidades do mundo. Por que a ciência fala dos campos? Porque não existe mais matéria. Quando eu era criança na escola, eu falava que a menor matéria era o átomo, indivisível. Átomo, indivisível. Hoje já se estuda os espaços vazios intermoleculares. Porque não existe mais matéria, acabou o paradigma materialista. E os campos são as energias que influenciam a matéria. O que André Luiz disse é, portanto, a ciência se aproximando da confirmação do perispírito. O que é o campo organizador biológico para a ciência? O perispírito. É o campo energético
que modela a forma biológica. Agora, a maior contribuição para a doutrina veio através da física quântica, a grande física quântica, que virou um modismo tanto quanto perigoso. Porque muita gente lê alguns artigos, algumas páginas, algumas linhas e sai por aí dando aula de física quântica e falando tanta bobagem. Ainda bem que a física quântica é uma ciência de possibilidades, então as bobagens são possibilidades, mas que precisamos ter cuidado. E o maior postulado que hoje a física quântica traz é a lei da interconectividade, dizendo que tudo no mundo está interconectado. Aí me lembro de Dr. Bezerra, que nós devemos nos amar a todos uns aos outros indistintamente, porque estamos todos ligados no universo, ao ponto de alguém tocar uma flor e incomodar uma estrela, de maneira que quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele, quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Dr. Bezerra, física quântica, lei de interconectividade, que isso começou a surgir lá em 1935, na experiência de dupla fenda, quando eles estavam estudando o comportamento do elétron e perceberam que o elétron ora se comportava como onda, ora se comportava como partícula. Mas por quê? Ninguém sabia. Mas aproveitaram a tecnologia. Graças a esse comportamento se fez o raio laser, o leitor de código de barras, o controle remoto. Mas ninguém não sabia por que o elétron ora comportava como onda, ora como partícula. Mais tarde, por volta da década de 80, 90 e início de 2000, a ciência chega à grande conclusão: o elétron se é determinado por conta do observador, por conta da consciência do observador. E o interessante é que eles usam a palavra consciência nesse sentido como espírito. Ou seja, as partículas atômicas adotam determinados comportamentos segundo o observador. É a mente da pessoa que determina esse comportamento molecular. A ciência então se aproxima da comprovação da mediunidade de efeitos físicos, onde o médium pode, através da sua mente, juntamente com a doação do ectoplasma, fazer com que a matéria tenha determinados comportamentos, ao ponto de materializar alguma coisa ou um espírito. Explica o que Jesus fazia quando transformava água em vinho, ou multiplicava os peixes. E aí vem a pergunta 31 do Livro dos Espíritos: de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares, elétrons, são moléculas elementares, sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. A lei da interconectividade vem atestar a questão 31 do Livro dos Espíritos. E finalmente, a pá de cal em cima do materialismo nasceu na década de 50 com a teoria das cordas, a teoria M, a teoria magna, a teoria das supercordas, que hoje a física quântica vem dizer que, em resumo, tudo no universo deriva da vibração de pequeníssimos filamentos eletromagnéticos, chamados de supercordas, que ao vibrar produz toda a matéria com as suas características, ao ponto, eu falando, que determinadas vibrações que essa supercorda possa vibrar pode construir a matéria sólida, a matéria dissociada ou a matéria sutil, que é o plano espiritual. Então a supercorda vem para começar a descortinar a realidade do mundo espiritual. Mas isso não foi o principal. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Pergunta Kardec. Resposta dos Espíritos: de um só elemento primitivo.
Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação na matéria primitiva. Olha que coisa linda! A supercorda, segundo a ciência, é a matéria primitiva que, ao vibrar, compõe toda a matéria existente. Então, com base nisso, a pergunta que não quer calar: como Deus criou o universo? Como Deus criou suas obras? Foi a pergunta de número 38 de Allan Kardec. Como Deus criou o universo? 1857. Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz. 2015. A ciência, através da física quântica, pela teoria da interconectividade, que diz que toda a ação da matéria é modificada pela vontade da mente do observador, aliando essa teoria à supercorda, que é o elemento primitivo da matéria, Deus disse, a sua vontade, faça-se a luz. O que é o filamento eletromagnético? Luz. Portanto, quando Deus diz faça-se a luz, Ele faz com que as supercordas vibrem numa frequência tal que cria a grande sinfonia e temos o universo. A ciência se aproximando de Deus, com postulados que não tem mais como fugir. André Luiz falou que tudo que existe no universo é luz coagulada. A matéria é luz coagulada, termo de André Luiz. 2016, eu indo para Mineiros, ouvindo um podcast da CBN, um cientista afirmando, usando esse termo, que a ciência recentemente chegou à conclusão que toda a matéria é luz congelada. Outro termo para designar a mesma coisa. Assim nós vamos avançando cada vez mais no conhecimento. E quanto mais a humanidade avança no conhecimento, mais descortinam as questões acerca de Deus, de suas obras, com outros nomes, com a neologia, que é muito natural quando algo se substancia nos tempos. Não interessa se em 1857 Kardec falou uma coisa, hoje a ciência dá outro nome. O que interessa é o mesmo sentido. Kardec diz que nós temos ideia do Criador pelas suas obras, e quanto mais nós avançamos no conhecimento, mais nós aproximamos de Deus, ao ponto de chegar um momento que vai ser impossível negar a Deus. E quando a ciência finalmente atestar a Deus, eu garanto, ela vai defender Deus muito mais do que os religiosos. Jesus disse: não há nada coberto que não seja revelado, não há nada oculto que não seja descoberto. Portanto, tudo ao seu tempo, dentro da nossa evolução, dentro do nosso conhecimento, do nosso crescimento. O Espiritismo fala que o conhecimento intelectual vem antes do moral, mas nós estamos indo a largos passos, porque a ciência vem questionando. Porque para se descobrir a Deus, descobrir sobre as suas obras, tem que partir do questionamento. E um dos questionamentos mais lindos que eu conheci foi feito pelo poeta indiano Rabindranath Tagore. Foi ele, inclusive, que deu o título de Mahatma para Gandhi, que através da psicografia do Divaldo, ele pergunta: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz fulgurante, cheia de esplendor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que edifica os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno, o verão, o perfume das flores, o som, o ar,
O campo, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho e o ultravioleta. E fez surgir da lagarta a famosa borboleta. Quem foi que fez a luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol? Quem fez as feras bravas, as asas do inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível, pulga saltitante, e fez o passo leve do itardo do elefante. E o colibri, com nina sutileza, a sugar o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o tubarão, o golfinho, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito de repouso do reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me põe de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? Quem dá sem receber nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, criando e transformando, agindo e reagindo, governando e munindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem podeis me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.